Oi, 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 oi. Tem alguém aí? Será que tem? Olá! Olá! Oi, Gisele, tudo bem? Olá! Lazy, é isso? Olá! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje um horário diferente porque eu tô viajando. Então, oi minha Vanessa, minha amiga maravilhosa. Me perdoa, minha amiga. Saiba perdoar sua amiga nessa correria. Gente, eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Eu acho tão ruim rede social, telefone. Eu gosto tanto de ver as pessoas pessoalmente. Bom, que bom, minha Vá. Me perdoa, né? Você perdoa tua amiga, né? Socorro, pelo amor de Deus. Bom dia, minha amiga. Ai, por que eu não respondo tão rápido, né? Por que eu não sou ágil nesse telefone? Vocês conseguem colocar nos grupos pra mim? Tudo bem? Oi, oi, oi. Ó, último... Eu pego essas garrafinhas assim vazias que o maridão usa no futebol, coloco live shot, coloco um pouquinho também de colágeno da doTERRA pra bater. E, claro, vocês vão ver que aqui tem chia, psyllium, né? Trabalhar aí o estômago já pela manhã, né? Café! Isso, me perdoa no café, né? Vamos tomar um café? Vamos! Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu entrei nessa live fora de horário, como eu não vou conseguir entrar 1 hora, e eu não quero perder o ritmo de entrar falar com vocês um pouquinho, né? E eu tava dirigindo e veio bastante pensamento, assim. E a gente fala muito sobre a terapia do espelho aqui, né? E vocês sabem aí, o áudio tá bom, né, gente? Tá tudo ótimo, né? É um bate-papo rapidinho, mas a gente fala muito sobre a terapia do espelho. E às vezes eu tenho a sensação, quando alguém no espectro do autismo, né? A gente vê muito a terapia do espelho olhando as pessoas, e aquilo que eu falo sempre, né? Quem tá te incomodando, quem você ama também, porque o reflexo do que você admira nas pessoas, ele também tá em você, né? Assim como as coisas que também te irritam, né? Elas também estão ali concentradas em você, e isso não deixa de ser, cada ser humano ser um óleo essencial te ensinando nessa jornada. Oi, minha Cláudia. Oi, Rosa, tudo bem? Olá, olá, olá. Oi, Flávia, sua linda. Oi, Josi. Denise? Fran? Acho que é, né? Oi, 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 oi. E é interessante porque quando essas coisas acontecem, né? E quando a gente também tem uma enfermidade, eu não gosto muito do nome da enfermidade, por exemplo, diabetes, asma, né? O certo é a gente ver o que tem por trás dessa enfermidade e qual realmente são os meridianos que estão sendo afetados por isso. O que está acontecendo nesse sistema meu, que o meu emocional equilibrado pode vir a equilibrar esse órgão novamente, né? Aonde eu perdi o desequilíbrio desse órgão, aonde eu desequilibrei e que eu vim adoecer desse organismo, né? Então, quando a gente fala muito sobre as emoções de cada órgão, é justamente qual é o emocional que desequilibra eles, é justamente para que a gente possa trabalhar na aromaterapia esse restabelecimento. Então, quando a gente também está falando da terapia do espelho, para a gente olhar o que a gente gosta e o que a gente não gosta em alguém, né? O que está incomodando, o que não está incomodando, é um jeito de Deus trazer as pessoas para lapidarem a gente, assim como óleos essenciais. E eu vejo que o melhor lugar para essa lapidação ainda é familiar, né? Eu tenho um conceito muito claro de que eu escolhi meus pais antes de vir para cá, né? E que de alguma forma a gente se cruza porque eles são fonte da minha cura e eu sou a fonte da cura deles. E da mesma forma, os seus filhos também são. E tem um motivo para mim estar falando sobre isso, tá? Vou falar um pouquinho sobre o autismo, sobre o espectro mesmo. E às vezes a gente tem a sensação de que a pessoa está doente, né? E a gente não entende que às vezes é uma forma de amor, ela estar doente, para também refletir algo que está em você. Então, quando a gente trabalha muito terapias em crianças, e é por isso que eu sou a favor de
toda mãe buscar ser a terapeuta do seu lar, buscar conhecimento, buscar lives como essa, como você está fazendo aqui. Oi, 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 Denise. Buscar essa informação. Por isso que eu sou a favor de mães que compram seu kit direto da Doterra e começam essa busca por conhecimento do seu lar, né? Não só mães, pais também, né? A família, de uma forma geral, esse despertar para a luz. Porque não adianta nada se Deus está te mandando, às vezes, algo, né? E você não buscar esse revelar, esse despertar, né? Essa verdade que está se revelando diante de você. Então toda enfermidade, ela é um feixe de luz tentando entrar na sua casa. E quando uma mãe, ela está buscando esse feixe de luz, então assim, por que uma determinada pessoa está tendo asma na minha família, né? O que isso quer revelar? Que dentro desse conceito familiar, né? O que isso está trazendo à cena para mostrar a nossa família como um todo, né? O que esse rompante ele está com problema no fígado, o que esse rompante, o que essa raiva em excesso está demonstrando no nosso convívio familiar, o que nós podemos aprender com isso, porque assim, as enfermidades, elas são um lampejo de luz. Então, quando a gente tem, e agora eu vou entrar numa coisa, né? Então, sempre pense no espelho. Sempre pense qualquer coisa que acontecer no espelho, né? Então, é um problema pulmonar. O que essa tristeza está revelando para mim? Isso vem de família? Isso vem há muito tempo, né? O que isso está querendo mostrar? Essa dor, dessa tristeza que vem acompanhando gerações, né? Não, minha família tem rinite alérgica, tá? Tem a ver com o pulmão? Tem, mas vamos trazer um pouquinho para essa questão da rinite mesmo, que é uma irritabilidade pessoal, que tem a ver muito com uma rigidez pessoal, né? Eu quero ser melhor, mas não tô conseguindo, eu me cobro demais, algo que talvez nem eu entenda quem eu sou. O que essa rinite quer revelar? Esse perfeccionismo em excesso, querer ser tão perfeito, tão didático, né? Ao ponto de me cobrar tanto que o meu sistema digestivo não consegue digerir direito as situações. Então, o que é isso que vem acompanhando famílias? O que é essa cobrança excessiva? Por que daí quando a gente vai trabalhar, por exemplo, uma rinite alérgica, a gente trabalha muito Zengeste? Porque eu estou trabalhando a origem disso, eu estou trabalhando essa digestão emocional, eu começo a trabalhar demais essa questão dessa digestão mesmo, né? Além de trabalhar a rinite em si, com peppermint, com brief, para a parte respiratória, para alívio. Mas eu quero tratar a causa disso, essa rigidez, eu quero trabalhar essa digestão emocional. E quando eu estou trabalhando esse excesso de rigidez, eu vou usar também copaíba, que é a criança atormentada. Então, quando a gente vai trabalhar e quando a gente olha como espelho da família, né? E agora eu vou um pouco mais fundo nisso. Então, quando eu falo das emoções, eu quero que você analise qual é o órgão que está, né? O que ele quer me revelar? O que ele quer me dizer com isso? O que ele quer transcender para mim desse sistema familiar mesmo? O que essa enfermidade quer trazer um lampejo de luz para nossa família? E aí a gente vai entender por que a gente tem filhos e por que todo esse contexto que está acontecendo ao meu redor. E quando a gente começa a olhar as coisas como um espelho de ensinamento, como se Deus quisesse realmente mostrar pra gente essa nova fase, que você precisa passar de ano, senão ela vai acontecer de novo, ela vai aparecer num outro ente, ela vai aparecer na outra família, ela vai adoecer outra pessoa, até que alguém aprenda aquela matéria, passe de ano para que você não tenha que repetir aquilo. E aí eu amo os óleos essenciais, mas eu amo muito mais a profundidade do que ele vem ensinar. E aí, agora, vamos falar um pouquinho sobre
essa questão voltada para o transtorno do espectro, né? Às vezes a mãe, e a gente precisa entender, assim como a gente precisa entender o emocional de cada órgão, quando a gente está usando óleos essenciais, tanto no difusor como massagem, e na medicina ayurvédica a gente tem 3 pontos muito importantes de uso dos óleos, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, espero, nos próximos 20 minutos aqui. Essa live vai ser curtinha, mas eu espero deixar muita coisa para você meditar. Oi, minha Raquel, te amo. Te amo demais, você não precisa aprender mais. Bom, sempre estamos aprendendo, né, todos nós. Mas eu aqui aprendo com você, sua lindona. Mas, agora eu quero falar um pouquinho do espectro, porque às vezes a gente recebe um ser de luz como esse, né, um anjo, literalmente para mim né, uma criança numa ascendência muito grande. E inclusive uma criança que ela está à frente do seu tempo. E ela aceita mostrar para a família o que essa família precisa aprender. Ela aceita entrar dentro desse lar e romper barreiras e escancarar, às vezes, o que a gente precisa olhar mais profundo. Não é tão fácil assim olhar para dentro e ressignificar e trabalhar coisas que você quer esconder abaixo do tapete. E toda vez que vem uma enfermidade ou que vem alguém na tua vida, que vem problemas, é justamente já, minha Suzy, te amo. Eu tenho alguns atendimentos antes do nosso treinamento hoje. Atendimento voluntário, se Deus quiser, hoje é um dia de muita doação, né? Então, aí, meus amores, eu quero que você pense um pouco melhor, assim, sobre essa vinda para o seu lar. E agora talvez eu dê um treinamento muito pessoal, tá? E agora eu vou dar uma coisa muito pessoal, minha, né? Com o Marcos Paulo, com o meu super-herói aqui de casa, né? E agora eu quero que você se olhe, tá? Eu não quero te julgar, não quero nada disso. Eu quero que você olhe para mim como mãe e como eu encarei tudo essa minha jornada também com o meu Marcos. Quando eu falo dentro da constelação familiar e dentro de qualquer terapia, quando a gente está fazendo terapias com a nossa família, você precisa ver a idade dessa criança. Então, do 0 aos 7, ela está canalizando e trabalhando todas as dores da mãe. Então, toda a insegurança que a mãe tem, tudo que está acontecendo com essa criança, essa mãe está sentindo, essa criança está captando. É como se ela fosse aqueles animaizinhos puros da casa, que quando ele ama muito aquela pessoa, ele fica doente antes daquela pessoa. Ou ele começa a canalizar a dor. Eu sei que muitos de vocês aí são antigos, né? Como eu, antigamente se usava muito tartaruga para quem tinha problema de bronquite, né? Ela geralmente entrava embaixo da cama, algumas até morriam para salvar aquela criança, né? A gente usava muito para problemas respiratórios, assim como plantas também, são seres de muita luz, que curam, né? Que canalizam, por isso que a gente usa os óleos essenciais dessa natureza maravilhosa, que consegue absorver e trabalhar em prol de nós. Tanto é que Deus deixou as plantas, os animais a serviço do homem, e eles estão mesmo na sua devida posição, e eles continuam nos curando, continuam tentando tirar as nossas dores. A terra é essa mãe que sempre está nutrindo, sempre está tentando curar o filho, não interessa o quanto ela precisa se doar, ela sempre está à disposição do filho. A terra, né? As plantas que vêm dela, tudo que há dela é nutrição. E se você olhar assim, o sol sendo esse grande, né? Esse grande doador da vida, né? E tantas outras coisas que Deus deixou para nós. Mas a gente tem esse ciclo que se completa também de idades. Então, dos 0 aos 7 anos, né? A gente tem ali uma posição, assim como os animaizinhos e as plantas, como por exemplo parte respiratória, nós temos ali espada de São Jorge, que quando vai para o quarto do teu filho, a função dela é tentar purificar o ar e tentar trazer essa cura para o seu filho, porque ela está ali num sentido de devoção, de amor ao ser humano. Ela foi feita para isso, ela foi feita para curar. As plantas foram feitas para curar. Tem muitas plantas, especialmente plantas respiratórias nos quartos para limpeza, né? Tenha nos seus banheiros, Comigo Ninguém Pode, ótima para ter em casa. Elas têm aquelas quedas, né? Elas também limpam todo aquele ambiente.
tenha na sua casa plantas que realmente puxam, né, e sugam essa limpeza também do ar, né, e purificam. E elas são doadoras naturais, dadas por Deus para servir o homem. Assim como os óleos essenciais, né? Que são a alma dessas plantas, o sangue dessa planta sendo transferido para nós de uma forma muito mais suprema, muito mais limpa, né? Ok? Então, assim como as plantas, os animaizinhos são assim, e as crianças, elas também canalizam para cura. Então, sempre que a gente tem um novo ser na casa, uma criança, ela está ali transcendendo e tentando ensinar algo. E a gente precisa tomar muito cuidado para aprender, para que ela não sofra demais, né? Porque ela começa a canalizar e a gente não aprende, e a gente ela passa a sofrer e a ter um sofrimento muito maior. Assim como os animaizinhos, e alguns não conseguem nem fazer essa purificação, elas chegam a partir, né? Animaizinhos, bichos que adoecem, porque elas estão tirando essa dor. Então eu quero que você pense sobre isso. E agora eu quero que você pense sobre o seu filho, né? Como o meu Marcos, por exemplo. Então, do 0 até os 7 anos, nós estamos numa transição ali, onde essa criança, ela tá ligada à mãe. Tanto é que até os 3 anos de idade, ela nem sabe que ela é um ser separado. Ela acha que ela é a mãe, ela acha que ela tá intrínseca na mãe. Depois que ela vai vendo que ela é um outro ser também, mas mesmo assim ela tá ligada nessa limpeza da mãe, nessa cura da mãe. Então toda enfermidade que essa criança adquire, você precisa trabalhar a mãe também. Sempre, sem exceção, ok? Se conseguir trabalhar dentro do ambiente o mesmo difusor para o pai e para a mãe, ótimo. Mas a mãe, ela é primordial nesse tratamento. Então quando a gente tem uma criança no espectro, a mãe, ela precisa ter consciência e parar de achar que a criança está doente, que ela tem problema. Não, a gente precisa olhar mais profundo. Olhar na raiz disso. Se despir da vaidade. Se despir da culpa também. E passar a olhar isso com mais profundidade. Passar a ver isso como esse relâmpago, essa luz eterna e divina entrando e dizendo assim... Tá na hora de ver você. E foi isso que eu passei a ver no meu Marcos quando eu descobri o espectro. E acima de tudo, eu passei a ver o que acontecia com ele. Por exemplo, ele tinha muita dificuldade com a fala. Até 2 anos ele não falou nada. E eu passei a olhar em mim. Primeiro me despir dessa culpa, né? Nasce uma culpa, isso mesmo, minha Raquel, é terrível, né? Você teve a nossa prematurazinha, a nossa Sarinha, né? Primeiro vem aquela sensação de culpa, aquela sensação de medo, aquela sensação tipo assim, meu Deus do céu, onde eu errei, o que foi que aconteceu? Eu quero que você tire isso de você e veja como esse lampejo de luz brotando e como esse ser vai ser tão diferente, ele vai mudar completamente a sua visão de mundo, se você deixar ser moldada. E talvez a cura brote através de você. Então, primeiro a gente começa com terapias de fala noturnas. Conversar com essa criança quando ela dorme. Assim que ela dormir, fazer pequenas orações. Você pode falar com o seu Deus da forma como você fala, né? Ou conversar com ele mesmo, no pé do ouvido. Falar frases para ele e destravar isso que está lá dentro de você. Então, diga para ele o que você precisa. Por exemplo, assim, lindo, eu sei que você estava dentro da barriguinha da mamãe, talvez em algum momento a mamãe chorou, você teve a sensação que era alguma coisa com você. Deixa eu te dizer, era de alegria. Quando eu gerei você, eu estava muito feliz. Foi uma transformação na mamãe. Você é um ser de luz que veio para nossa casa, para transformar o nosso ambiente. Você não imagina como você foi um presente. Fale do seu coração, diga para ele o que ele representa para você. Faça isso à noite. Vá transcendendo esse amor que você tem, certo? E para que ele sinta como se estivesse dentro do útero recebendo essa cura também. Diga frases de impacto como assim, olha, você nasceu para falar a verdade da vida, para destravar o mundo com a sua fala, com o seu coração, certo? Diga o que você precisa. Eu ensinei também ao Marcos Paulo a falar tipo assim, eu sou gentil, eu sou inteligente, eu sou, né? Depois trabalhe muito isso. Mas o espelho que eu quero mostrar pra você é que eu passei, por exemplo, a usar óleos essenciais no Marcos na fala, certo?
Sim, muita gente me pergunta, né? A gente faz blendzinho, inclusive eu ensinei uma mãezinha que tinha um autista de 10 anos, gente. Ele começou a falar, muito lindo isso. Nós usamos Spearmint, DDR, tá? E óleos da fala, como se você estiver lavando, você pode colocar lavanda. Eu coloquei cardamomo também no meu. Então coloquei DDR, Spearmint, lavanda e cardamomo, tá? E eu passei a massagear nessa região da fala. Claro que eu uso óleos essenciais no Marcos, no topo da cabeça e na testa sempre usei o líbano, que é um dos óleos mais poderosos nessa área cognitiva, oxigenação na área cerebral. E todos vocês sabem que eu dou uma gotinha de copaíba pro meu Marcos, né? Todos vocês sabem disso. Mas eu passei a tratar pontos específicos. E quando eu comecei a tratar a fala, eu comecei a olhar pra mim e passei a usar na minha também garganta, nessa região da minha fala. E passei a trabalhar muito peppermint em mim e a inalar muito peppermint e a pensar o que há em mim que eu não consigo expressar, que está se expressando no meu filho. E passei a fazer frases de destrave para ele através de mim. Então, eu sinto muito por você sentir essa dor da mamãe, mas eu sou muito grata por você me mostrar que eu também preciso passar a falar o que está entalado aqui. Eu sou muito grata por poder destravar a minha fala e destravar a sua junto. Filho, obrigada, eu te amo, eu te amo. E eu fazia massagens nessa região, destravando a minha fala também. Eu sempre tive muita dificuldade de colocar limite nas pessoas, de falar de verdade o que eu quero e como eu quero ser ouvida. Muita facilidade de falar o que os outros querem ouvir de mim, né? Ou de segurar às vezes alguma coisa que me fere. E se falar espontaneamente quem eu sou, o que eu realmente penso, às vezes é muito mais difícil do que parece, né? Ó, vamos já massagear aqui um peppermint, trabalhar muito essa região, né? Então é importante a gente entender, meu amor, te amo, vamos, né? Então é importante a gente entender que essa fala do Marcos, ela estava ligada à minha fala, a minha Vanusa interior. É importante a gente não achar que esse é um transtorno dele, não. Quem está vivendo isso junto com ele sou eu. Eu estou nessa fase, eu estou nesse momento. Então é importante eu entender que do 0 aos 7, eu também tenho o poder de ajudar meu filho como óleo essencial. E até que ponto ele está tentando mostrar algo para mim como espelho. Então a minha fala, ela passou a ser necessária. Eu passei a querer dizer mais nãos. Eu passei a querer me expressar melhor. Eu passei a querer falar. Eu passei a orar para Deus me deixar falar. Me ensina a me expressar, Senhor. Então me ajuda também a botar para fora. Me ajude a ensinar ele a falar. E ele me ensinar a falar. E eu passei a usar muito cardamomo, óleos respiratórios para que meu pulmão saísse esse ar da vida, esse fôlego da vida saísse, que é o som da nossa voz. E é muito importante, sempre que você está trabalhando o autismo da fala, você trabalhar também os pulmões do seu filho. Né? Então, passar o cardamomo, você sempre vai olhar que os óleos da fala, eles têm muito a ver com os óleos pulmonares, como cardamomo, como brife, como peppermint, como eucalipto, porque são óleos de fôlego, esse soltar para fora, né? Então, minha Elaine, nós duas, né? Assim, sempre vivendo esse momento, né? Junto com o João também. Então eu queria que você trabalhasse em você e cresce que esse trabalhar em você também cura ele, porque ele é um ser buscando trabalhar você. Então assim, ó, sempre que a gente vê, aí nós vamos trabalhar a irritabilidade, né, que o Marcos Paulo também tinha. Por exemplo, não saber perder, se cobrar demais, ele sempre tem que vencer. Tá, até que ponto eu, a Vanusa, não sei digerir as minhas perdas? Até que ponto eu tenho medo de perder? Né? Seu filho está com distúrbio de urinário, né? E ele sempre faz xixi à noite. Vanusa, eu não sei o que fazer. Tá, que tal você trabalhar o medo que está em você? Rim não tem a ver com medo?
Então, eu vou trabalhar, sempre que eu trabalho fala, eu trabalho medo de fala, certo? Medo de me expressar em público, medo de dizer quem eu sou, medo de confrontos, medo de falar e ter um confronto, medo de não ser aceita, então eu não falo o que as pessoas não querem, certo? Então, que tal você trabalhar isso em você? Você consegue ver isso em você? Talvez, trabalhando você, você cure ele. Entende que é um espelho? Tá, o que você não quer falar? Por que você não quer falar? Você tá com medo de confronto? Você tem medo de perder as pessoas falando? Qual é o medo de você se expressar? Mostrar quem você realmente é? Quem você é? Que tal você fazer uma terapia interna? Certo? Vanusa, eu tenho medo. Esse medo de me expressar e perder as pessoas, tá? Tristeza? De abandono? Quem te deixou quando você se expressava? Quem mandava você ficar quieto? Quem mandava você calar a boca quando era criança, se você falasse? Quem disse pra você, quietinha, o tempo todo? Que tal voltar lá e trabalhar esse pulmão e liberar essa tristeza dessa criança? Que tal você descer desse pedestal e trabalhar junto com seu filho essa fala? Tá. Meu filho tá fazendo muito xixi na cama. Ele não segura a urina, ele não consegue fazer xixi, ele tá com dificuldade de sair da fralda, tá? Vamos olhar mais interno? Ele tem medo até de fazer cocô, Vanusa. Ele grita quando vai fazer cocô. Tá. Vamos olhar esse medo? O que esse medo quer dizer? Que esse medo tá em você? Do 0 aos 7, ele tá em você? Vamos trabalhar o teu medo também? Então vamos trabalhar muito forte olhos que são voltados para o rim, para fortalecer esse rim. Então eu vou trabalhar limão, vou trabalhar tangerina demais. Ele sentou no vaso para fazer um cocô, eu vou massagear a tangerina na solinha do pé. Eu vou massagear a tangerina, vou fazer um mixinho. Não pode no sol, mas uma diluição boa de tangerina e vou massagear no baixo ventre dele, abaixo do umbigo, que eu pego o rinzinho dele. Ou vou massagear só na sola do pé. Faça a massagem, pega o ponto do rim, vou começar a massagear isso e fortalecer esse medo. E aí você precisa falar falas. Gente, a fala ela tem um poder maravilhoso. Não é à toa que a gente abençoa os filhos por gerações. Não é à toa que a Bíblia fala tanto de abençoar. A sua voz tem um poder de cura tremendo. Então, fale, né? Qual é o medo que atinge? Eu sou a coragem. Ensine seu filho a dizer, eu sou a coragem. Sempre o eu sou antes. Eu sou a coragem. Eu sou o destemido. Eu sou um ser de luz. Tira essa opressão e trabalhe em você também. E daí vem o zimbro. Gente, eu amo zimbro noturno para quem tem dificuldade de xixi, para quem tem dificuldade de medo. Importante demais trabalhar o zimbro. E importante demais trabalhar esse aterramento, tá? Com a sola do pé. Trabalhe o rim. Aí você vai trabalhar outro transtorno do espectro, que é essa questão de urina, medos noturnos, né? Transtornos noturnos. Aí nós vamos para irritabilidade. Aí a gente precisa entender assim, eu tô irritada? Até que ponto ele tá irritado ou sou eu que tô irritada? Vanusa, eu posso estar irritada do jeito que for, ninguém sente. Eu não sinto, eu não grito, eu não... Não. Calma. Seu filho vê além dos gritos. Seu filho sente seu medo sem você estar demonstrando. Seu filho é aquele gatinho, aquele cachorro, aquela planta que capta algo além do que está vendo. Ele sente. Somos seres de pura vibração. Nós vibramos. Os olhos têm hertz, eles vibram, eles têm... Não é à toa que nos hospitais a gente tem marcadores por vibração, né? A gente sabe quando uma pessoa está morrendo, a gente bate ali e vê a vibração dela. A gente sabe, com 25 de vibração você foi a óbito. Né? Então, nós somos seres vibracionais. Nós temos uma quantidade que a gente exala. Dependendo do que você come, você baixa essa vibração. E dependendo do óleo que você usa, sua vibração fica 1000. Óleos de vibração alta como Sempre Viva, óleos como Elevation, altíssima vibração, Melissa, acima do Sempre Viva e acima do Olíbano, né? Que a gente vai ganhar da Doterra, espero que você ganhe, são 400 pontos, você ganhou Melissa esse mês.
Óleos de vibração altíssimo. E Vanusa, só de eu inalar esse óleo aumenta a minha vibração? Aumenta. Você não imagina o quanto. Só de eu inalar, passar na minha testa, não é à toa que o olíbano oxigena até 30% a área cerebral. Ele tem mais de 300 Hz. E isso, gente, faz total diferença. Agora, eu sou uma pessoa, Vanusa, que ninguém vê que eu tô nervosa, ninguém sente, seu filho sente. Às vezes a irritabilidade dele, esse jogar as coisas no chão, ele só tá fazendo o que você gostaria de fazer. Esse quebrar, esse mandar a visita embora, esse dizer assim, show, eu não quero mais ninguém aqui. Essa birra que parece uma birra, pode ser ele gritando por você. Esse medo que ele sente pode ser o seu medo, ele só tá transcendendo o seu medo. Que tal você pegar a mão dele e passar por essas portas junto? Que tal você trabalhar o seu fígado para que ele trabalhe o dele? Que tal você trabalhar a sua irritabilidade para que ele tenha uma irritabilidade menor? Para que ele se cure também. Então, o que eu trabalho a raiva? Lembra lá do Divertidamente? Eu tenho vários videozinhos aqui falando do, né? Oi, Neres. Deus te abençoe grandemente, linda. Deus te abençoe grandemente, tá bom? Nery, que Deus te ilumine. Que tudo isso saia de você. Essa opressão. Nós não precisamos saber a raiz. Nós só precisamos saber que ela está aí e que agora você pega essa raiz dessa sensação de dor, de angústia, e você simplesmente puxa essa raiz. Sinta você puxando essa planta lá de dentro do seu fígado, lá essa raiva oculta, essa dor, essa angústia. Puxe também do seu estômago, tá? E agora você mentaliza, você abrindo um buraco na terra e entregando isso para a terra, transformar isso num ser de luz e trazer vida, ok? Deus te abençoe. E então, quando nós vamos tratar, Claudinha, a gente trata medo fortalecendo o nosso rim. Então, muita água saborizada, tangerina. Amo tangerina, gente. Massageia no baixo ventre, cuidado com o sol, né? Pega lá as gotinhas de óleo de coco na palma da mão, uma gotinha de tangerina no baixo ventre, tá? O horário do rim é um horário maravilhoso, que é ali entre 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Sempre faça massagem se você tem problema renal nessas regiões. E aqui no cóccix, aqui atrás também é seu rim, tá? Você pode estar massageando nessa hora e tomando aqui, ó, muita água, tá? E é importante demais a gente entender, então, essa irritabilidade da criança tem muito a ver com fígado, raiva em excesso e tudo mais. A gente pega o nosso Zengeste, certo? E você vai trabalhar a sua irritabilidade também, junto com a dele. Então, use óleos aterradores, como Balance, nos pulsos, como perfume, nele e em você. E passe a massagear o Zengeste nessa região da barriga, sola do pé, para trabalhar muito essa questão do fígado, tá bom? Você pode tomar gotinhas de Zengeste, assim, sempre após a refeição, para digerir esse emocional, conseguir digerir todas essas dificuldades ao longo do dia. Gotinha debaixo da língua, um bom copo d'água depois, muita água, trabalhar seu fígado. E trabalhe tangerina, você trabalha rim e fígado junto, para tirar essa gordura do fígado, essa estagnação do fígado e conseguir trabalhar essa sensação de raiva, de irritabilidade. Muito balance nessa criança e em você, nos pulsos, em pontos estratégicos, certo? Então eu quero que você pense nos sintomas como um espelho. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Da onde vem essa irritabilidade que ele está pegando de mim? O que está acontecendo? O que ele está querendo me mostrar? Filho, sinto muito, meu amor. Me perdoe por você ter que mostrar isso para a mãe, mas eu sou muito grata por você estar me mostrando isso. Eu te amo, meu amor, e você tá livre. Nós vamos passar por isso juntos. E aí você vai usar os olhos nele, usar os olhos em você. E transcender isso. Fale isso no ouvido dele, ok? Sim.
Sim, Marcele, o tomilho e o zimbro são 2 óleos renais muito poderosos. A energia do rim noturna é zimbro e a energia de dia é tomilho. E por que isso? O óleo do guerreiro, o óleo que te traz sensação de poder ao longo do dia e trabalha na mesma frequência do seu rim, é tomilho de dia. E à noite, quando a gente vai trabalhar rim à noite, noturno, a gente trabalha o tomilho, que é o óleo do medo e temores noturnos, né? Qualquer tipo de pesadelo, a gente trabalha tomilho à noite. Medos noturnos, tomilho. Medos do dia, medos que te assolam, tomilho, certo? Zimbro à noite. Medos noturnos, durante o dia, medos de vida, ok? Certo? Fortalecer essa questão. E aí nós temos outros transtornos relacionados, inclusive o meu Marcos, por exemplo, ele tinha dificuldade com a escrita, né? Qual é a dificuldade minha de me expressar, de colocar pensamentos claros, de fortalecer? Qual é a minha firmeza na vida? Aonde eu tô firme, eu tô pegando com firmeza, eu tô me sentindo desamparada, eu não tenho onde pegar, eu não tenho como firmar a minha vida. Aonde eu preciso firmar? Tanto é que um dos olhos que a gente usa muito, tanto nessa questão de firmar, como nessa questão cognitiva, né, de firmar meus pensamentos, conseguir clareza nos meus pensamentos, até para escrever o que eu digo, ainda são olhos como o vetiver, olhos como o olíbano. Nessa questão cognitiva, né? A gente usa muito. São os aterradores. Os aterradores. Dá pra fazer mesmo. Vamos fazer um intensivão só do medo. Vamos fazer um intensivão, então, de cada um dessas emoções, né? Então, olha os aterradores. Por que a gente chama o nosso vetiver da nossa Ritalina maravilhosa, né? Então, é importante você entender a necessidade. O que tem a ver o vetiver? Tem a ver com raiz, tem a ver com aterrar na terra, grudar essa planta tão profundo, pegar o sangue dessa terra, essa água, essa força da vida, né? Da onde eu vou nutrir meu filho, que é esse ventre que nutre. Então você vai olhar que são olhos aterradores. São olhos que trabalham essa questão do isolamento, né? Essa questão do acolhimento. Eu me sinto amparada por Deus. O olíbano é esse óleo da verdade, esse óleo que mostra que você não está sozinho. Então, na testa, na copa da cabeça, né? A gente sempre vai usar esses óleos quando a gente está falando de ambientar, de ambientes, de amigos, certo? Vetiver, eu amo ele na coluna, ai, amo de paixão e amo na sola do pé, né? Particularmente se você é mãe, né? E você tá com esse problema, inclusive de sociabilidade, de aterramento dessa criança, a mãe pode tomar gotinhas de vetiver durante esse processo. Você vai ver que vai limpar todo o teu intestino, vai deixar sair essa impureza, todo esse mal-estar, o útero, o ovário, ele também limpa muito, ok? Eu sei que minha live passou dos 30 minutos, mas eu vim pensando muito sobre esse espelho, sobre esse se olhar, né? Depois dos 7 aos 14 anos, nós temos a figura do pai. E aí nós precisamos curar junto com o pai, né? Junto com o pai. Depois dos 21 em diante, começa essa figura dos amigos, da comunidade, né? E aí nós precisamos fortalecer com óleos essenciais que são voltados para a comunidade, que são óleos bíblicos que o próprio Salomão, quando ele foi fazer o templo, ele colocou muito cedro, né? Muito cedro porque tem a ver com comunhão. Tem a ver com comunhão, óleos de comunhão, óleos que são voltados inclusive para o Natal, comunhão, partir o pão, né? Amizades sagradas, né? Então libertação. Eu sei que a live ficou longa, mas a gente vai continuar um outro dia sobre isso. Tenho certeza absoluta, e eu tô chegando aqui no meu destino, mas eu quero dizer assim para você, ó. Quero te incentivar. A medicina ayurvédica, para nós, tem 3 pontos que são muito sagrados para os óleos essenciais. Muito sagrados e são importantíssimos, né? Eu amo pontos específicos como coluna, eu gosto do rosto, eu gosto de tudo, né? Mas eu quero te incentivar a fazer o uso. Ai, que bom, minha Elisa. Que bom que não ficou tão longo. Para vocês compartilharem também. Se tiver alguma mãezinha no transtorno, como a gente, né? Como eu, tá? Eu tô aqui como mãe, não tô aqui só como terapeuta, eu tô aqui como o que eu faço. E como é meu processo de me olhar os meus filhos,
de não julgar eles, mas de olhar para mim, né? Eu acho assim que a maior intenção da vida é a gente olhar pra gente, né? A gente costuma julgar muito as pessoas, mas o verdadeiro consenso da vida é a gente passar aprendendo, né? E a gente olhar sempre com misericórdia, porque toda vez que algo reflete, está falando de mim. Então, eu vejo pessoas sonhando e daí elas ligam para os outros para falar do sonho. Ah, eu sonhei com você e estava assim, assim, assim. Mal sabe ela que esse sonho está falando dela, né? Então, mal sabe ela que esse sonho está representando algo para ela e não para mim. Então, é importante demais a pessoa se olhar. As pessoas geralmente elas sonham, elas veem as pessoas. Elas veem alguém fazendo algo errado, elas julgam uma pessoa. Que tal você olhar um pouco melhor se eu estou julgando, o que isso reflete em mim? O que isso está querendo dizer para mim? O que isso tem a ver comigo? O que tem a ver comigo? Então, a enfermidade do meu filho, o que tem a ver comigo? O que ela quer mostrar para mim? O que isso quer me ensinar agora? O que meu marido quer me ensinar? O que eu preciso aprender para quebrar barreiras, quebrar memórias, quebrar essas dores que acompanham minha família? Aonde eu posso evoluir? Aonde Deus quer romper essa luz hoje na minha vida, né? Eu amo os olhos, eu amo passar em todos os lugares, né? Óleos essenciais. Mas eu quero dar 3 lugares que eu gostaria que você estimulasse durante esse processo que você vai estar trabalhando no seu filho. E que eu não deixe de passar no meu e nem deixe de passar em mim, tá? Então, eu quero agora que você pense com muito carinho. Aonde o umbigo é um lugar muito sagrado, aonde a vida começa, onde a nutrição do seu filho começa no umbigo, através de você. A ligação mais poderosa que tem entre mãe e filho ainda é o umbigo, esse lugar onde ela nutriu essa criança, aonde esse nascer desse elo sagrado começou. Então, tanto é que o umbigo é a última coisa, tipo assim, que esfria, né? E é interessante como o umbigo ele tem uma ligação sagrada com a mãe. Por isso que sempre que alguém compra mirra, eu digo assim, primeiro passo para você usar mirra, não é nas rugas. Eu sei que todo mundo usa mirra para as rugas, né? Mas Vanusa é ótimo para tiroide, eu preciso usar mirra na tiroide, urgente, né? Minhas rugas, mirra é ótimo para pele. Primeiro lugar de se usar mirra é no umbigo. Ele é o óleo da mãe, ele é o óleo da nutrição. Sempre que eu tenho alguém desnutrido, alguém com anemia, eu uso vetiver, eu uso mirra, que são óleos de nutrição. Aonde? No umbigo. Por que eu amo, quando termino de comer, massagear Zengest no umbigo ou pingar uma gotinha no umbigo? É ali que está a nutrição da vida. Você não imagina, mas são mais 72 mil pontos ali que ligam o seu corpo, a nutrição, a sistemas, a todo um processo de vida nasce nesse umbigo. Então, na medicina ayurvédica, a gente fala muito do umbigo. E é por isso que quando a gente está, às vezes, tratando uma criança, eu ensino a mãezinha, faz a diluição com óleo essencial, pega aquele paninho da vovó, esquenta no ferro e coloque sobre a criança. Tá com cólica, tá com dor. Pode ver que quando a criança nasce, a mãe trabalha muito o umbigo com essa criança. Muitos antigos massageavam o umbiguinho, ensinavam as mães a colocar fraldinha, a fechar esse umbigo, que é foco de energia, é foco de nutrição. Ok? Então eu quero que você aprenda a usar os olhos com sabedoria nessa área tão sagrada nos seus filhos. E comece a usar em você também, certo? Então, muito umbigo, muito umbigo. Vanusa, eu perdi meu filho, eu tô num luto terrível. Aonde eu curo a minha dor do luto? No umbigo. Por que a gente manda passar de Piblu no umbigo? Porque lá tem sempre viva, que é o óleo da fênix, que é um renascimento de uma mãe. É o único óleo que trabalha a dor mais terrível que existe na Terra, que é a perda de uma criança, que é a perda de um filho para a mãe. É o óleo do luto, é o óleo da dor mais terrível que existe da alma. Por isso que o Sempre Vivo é considerado, ele está no Deep Blue, e ele é considerado o óleo que trabalha a dor da fibromialgia, que é a dor da alma. Então você sempre vai utilizar o umbigo. Então eu tô com uma dor muito terrível emocional.
sempre viva no umbigo, Deep Blue no umbigo. Eu vou utilizar óleos que são nutrição ali. Então, Vanusa, eu estou trabalhando no meu filho, eu trabalho o Zengest, o Vetiver, eu vou passar na minha coluna? Vou, mas eu também vou trabalhar o umbigo. Deep Blue no umbigo, isso, minha Elisa. Para dores de alma, perdeu alguém, luto severo, você vai ver que você sonha com essa pessoa, você tem uma facilidade maior de transmutar, de ressignificar essa dor, dessa perda tão terrível. O umbigo. Então o umbigo ele tem 72 funções ali, 72 mil nervos conectados ao seu corpo. Ele é o centro da nutrição do seu filho. Você quer que ele se sinta amado por você? Mirra no umbigo, vetiver no umbigo, certo? Trabalhe o umbigo, seja uma terapeuta aberta para essa imensidão do que Deus deu. O núcleo e o início da alimentação é o umbigo. O início dessa conexão com o seu filho. Então, para dormir, você vai utilizar umbigo. Vanusa, que óleos eu coloco ali? Óleos de amor, óleos de nutrição. Vanusa, eu tô com muita baixa autoestima, meu Deus do céu, eu tô assim, angustiada, eu não me sinto bonita de jeito nenhum. Eu vou usar gerânio no umbigo. No núcleo da minha nutrição mais sagrada. Porque quando a gente tem problemas com a mãe, isso é a gente vai fazer várias séries aqui, tá? Da constelação novamente. Eu fiz já várias, nós vamos fazer de novo, nós vamos começar de novo. Porque agora começa uma maratona em várias cidades que eu tô dando curso, né? Então a gente vai começar a falar sobre esse assunto para que vocês estejam sintonizados. Se eu estiver na tua cidade e você quiser ir, vai ser muito bem-vinda, né? Mas a gente tá fazendo cursos que são imersões de cura, de ancestralidade para as prosperidades, né? Então são 2 dias de imersão, sempre que eu tô numa cidade, e a gente faz um renascimento, tá? E a gente vai começar a falar muito sobre isso, mas eu quero que você pense sobre isso e pense sobre, eu tenho um problema com a minha mãe, eu tenho dificuldade de me aceitar, né? Aonde está essa falta de conexão, né? Aonde está essa falta de amor? Aonde está essa falta de nutrição pessoal? Aonde está essa falta de amor próprio, né? Por isso que a gente usa tanto gerânio para essa questão de pai e mãe. Te amo, minha Vanessa, você está renascendo, minha amiga. E olha, gente, todo renascimento dá essa sensação de morte, tá? Ressurreição, primeiro morte, para depois ressurreição. É normal, assim como quando a gente está tratando, por exemplo, o pulmão, dá aquela sensação de que piorou. Parece que a criança começa a ter umas crises mais forte, mais forte. Você pensa assim, meu Deus do céu, parece que depois que eu comecei a curar, a tratar, agora piorou. Calma. Toda vez que nós temos uma cura à vista, nós temos exatamente uma piora. A gente chama da crise da cura na medicina chinesa. É aquelas pessoas que, por exemplo, tá no hospital e de repente parece que ela vai morrer no outro dia. Aí ela renasce de novo, né? Nossa, parece que ela piorou a noite passada, de repente deu um febrão, ele melhorou, né? Então, quando há cura, e também ferida de perna, né? Às vezes ela aumenta aquela ferida, dá aquela sensação de que a ferida piorou, mas é aquele ser, aquele verme, ele tá aumentando para depois ele explodir. É que nem a desparasitação, dá aquela sensação que a barriga incha, porque o verme ele tá morrendo, então ele dá aquela sensação de piora, de cólica, de mal-estar na barriga, sensação de vômito, e depois sai aquela coisa e você melhora. Então toda vez que nós temos uma crise de cura, é uma piora para que melhore. E toda vez que nós temos um renascimento, que é esse o verdadeiro problema da vida, né? Ninguém quer mexer na ferida, porque cutucou, começa a sair todo tipo de pus, todo tipo de coisa ruim, né? Você começa a ver coisas que você precisa mudar e que você está embaixo do tapete, você não quer mexer nisso. Eu não quero resolver isso, né? E de repente você tem que mexer ali. E esse mexer significa, nossa, parece que minha vida está virada de cabeça para cima. Parece que eu estou morrendo em vez de nascer. Não, você está nascendo. Você precisa apodrecer para que a semente germine e você cresça. Então você tem que aceitar e submeter esse luto para esse renascimento. Tudo na vida é assim. O meu sogro tem uma frase que eu amo de paixão. Toda vez que você muda, a planta murcha. E isso é muito forte. É muito forte. Mudou de emprego, às vezes murcha para renascer mais forte. Você tem que sobreviver ao luto, à morte, para que a semente nasça. Mas a gente nasce mais bonito, tá bom? Ok? Falando do umbigo, então. Agora o próximo
Próximo ponto que é fundamental você estar usando durante esse período, sola dos pés, que também são pontos que a gente tem ali, né, que a gente trabalha muito e que são os poros mais abertos que tem, que a gente consegue fazer todo esse trabalho, mesmo que você não entenda de massagem, reflexologia, só de passar os olhos ali. E eu vou te incentivar a utilizar os óleos de uma forma pura na sola do pé e depois você passa o óleo de coco para selar, para que haja uma penetração mais rápido dessa absorção. Sola do pé, aterrador. Aí você vai usar os óleos ao longo do dia. Eu quero usar que tipo de óleo no meu umbigo e na minha sola do pé. E à noite eu preciso usar óleos que vão me acalmar, tanto no umbigo como na sola do pé. E o terceiro ponto de renascimento que eu acho fundamental, que são os 3 pontos da medicina ayurvédica que a gente usa muito óleo. Na copa da cabeça, como os judeus, e na testa, né? Sempre banhando. E essa região, ela é muito importante. Pega hipotálamo, hipófise, trabalha toda a parte hormonal e toda a parte de renascimento, de visão eterna. O que eu tô dizendo com isso, gente? Trabalhar essa região da obstrução do hipófise. Que às vezes você para de ver a vida com mais clareza, você tem dificuldade de ver um caminho à frente, porque você está obstruído essa região. Por isso que na medicina ayurvédica a gente faz tanta limpeza nessa região aqui, ó, respiratória, né? Ok? Eu falei do ponto da cabeça, mas eu preciso falar dessa região, que na medicina ayurvédica também é muito usada, que é a região do olfato, que é essa limpeza aqui. Ou você pode fazer massagens nessa região, mas eu ainda prefiro inalatório. Então inale óleos essenciais que vão desobstruir essa região. Pode ser brief, pode ser peppermint, pode ser spearmint, pode ser eucalipto ao longo do dia. Que óleo você tem respiratório e eu quero que você sinta o óleo e sinta qual você precisa, ok? Sinta o óleo e sinta qual você precisa. E agora 12 dias internados, tem crise sempre baixa da operação. Cansada. Que eu uso. Oh, Lindy. Lindy? É isso, meu amor. Querida, sempre... Olha, gente, a gente fala muito do autismo, mas a síndrome de Down e o autismo, eles estão muito ligados no tratamento com os olhos, tá bom? A gente tem até uma nutri aqui, que a gente tem uma bebezinha maravilhosa e passou a usar os olhos, tanto para fala como... Ai, tudo ela melhorou. Associação, maravilhoso o aterramento dela. Lindy, deixa eu lhe dizer assim, ó, faça diluições para... você tem uma bebê, né? Meu bebê. Então você pode fazer diluições ultra diluídas. Pega uma tabelinha, tem no Google também, diluição de óleos essenciais. Ou pede para quem fez o seu cadastro, tá bom? Essa tabela, ela vai te dar. Você vai fazer uma diluiçãozinha. Eu vou te indicar breu branco. Use breu branco, especialmente em bebês. É maravilhoso, foi feito um teste com bebezinhos, tá no SUS, na ala do SUS, internados, inclusive internados em UTI, só na sola do pé, já é incrível. E eu quero que você massageie. Você pode fazer diluiçãozinha também, massagear nas costinhas do seu bebê, tá? Vai melhorar muito a questão respiratória dele. Se você tiver o brief, você pode utilizar o brief junto com o breu branco também no difusor. Uma gotinha só, tá bom? No difusor, no quartinho dele de cada um. E você pode fazer a misturinha com os dois juntos, tá? Pode utilizar. Inclusive, são 2 óleos maravilhosos para beber para a parte respiratória. Você vai ver, talvez, que dê aquela sensação de que ela tá soltando o catarro, soltando essa sujeirinha. Pode utilizar tanto o breu branco como o brief. Utilize os dois nela. Você vai ficar incrível. Você vai ficar deslumbrada. Tá bom? Se você quiser, você pode comprar o kit início a pessoa que te convidou, lindona, ela faz o seu cadastro direto da fábrica, a Doterra tá dando de presente o breu branco, tá? Não sei se você já é cadastrada, né? Se você já for, entra lá no teu escritório virtual, compra o teu breu branco, ou às vezes você tem ponto também para tirar ele, né? E peça para vir em casa. Vanusa, eu ainda não tenho o breu branco, mas eu já tenho meu kit. Então comece com brief, lavanda e olíbano, tá? Porque eles também são poderosos, esse trio junto, faz a diluiçãozinha dos 3 e já comece a usar até chegar a ter o breu branco, tá bom? E pode continuar usando eles também. Tanto lavanda como olíbano, junto com o brief, são top das galáxias, tá? Pra parte respiratória. São de arrepiar qualquer um, tá? E você só precisa fazer a diluição da idade do teu bebê, só.
É só isso que você precisa se preocupar. E coloque uma gotinha de cada um no seu difusor. Chegou o breu branco? Acrescenta ele aí, tá bom? Deus vai abençoar seu bebê. E isso acaba aqui, encerra aqui, tá bom? E use em você também, meu amor. Use em você. Use no seu peito, tá? Respire. Tire essa dor que tá dentro de você. Eu vou estar com vocês, seu José Aparecido. Eu vou estar aí, Lindy. Dia 16. Terça-feira que vem, tô em São Paulo. Vou aí te dar um beijo, tá bom? Gente, encerra a nossa live aqui. Deu 1 hora de live, socorro! Eu não falo pouco. Eu não tenho jeito. Maravilhoso estar com vocês, viu? Maravilhoso do fundo do meu coração. Deus abençoe grandemente vocês, tá? E que vocês possam utilizar esses óleos essenciais nesses 4 pontos nos próximos dias, com muita consciência e muito amor. Fábio! Fabiola! Vou pro Rio. Eu nunca fui no Rio. Eu vou pro Rio. Vou deixar gravado. Se tiver alguém dentro do transtorno que você queira compartilhar, juntas nós podemos se curar, né? Que Deus abençoe vocês. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por fazerem parte da minha cura, da cura da minha família. E que eu possa fazer parte da cura da família de vocês. Juntos ressignificando memórias, sensações e transcendendo nessa terra. Tá bom? Até amanhã. Eu entro o horário que der e deixo gravado. Beijo. Amo vocês.